No Papo de Redação hoje estamos recebendo o professor Egídio Neves Neto, mais uma vez recebendo com muito prazer professor de História, Filosofia, professor universitário, professor dos cursinhos também. Nós temos aqui o professor Egídio que trabalha na Escola Quarupi, ministrando cursos pré-vestibulares. Nós estamos aqui com o professor para falar do descobrimento do Brasil. Por que no 22 de abril se determinou esta data para o descobrimento do Brasil? Foi nessa data mesmo, professor? Boa tarde. Então, boa tarde e obrigado. Não, é muito difícil precisar a data. A primeira confusão é que houve uma troca de calendário, né? Você sabe muito bem que durante muito tempo todo mundo cristão vivia sobre o calendário juliano, e aí nessa data, nesse calendário, o Brasil foi descoberto dia 10 de maio. No calendário que nós usamos hoje, teria sido no dia 22 de abril. Mas depende como você conta. Por quê? Se você pensar que quando eles avistaram o Brasil e o chamaram de Monte Pascoal era dia 21, então a descoberta do Brasil foi dia 21. O que eu quero dizer com isso é aquilo que você nos esclarece bastante, né? São construções, são versões, né? Que dia realmente o Brasil foi descoberto, nós provavelmente jamais saberemos. Mas temos essa data, né, comemorativa, escolhida. Tinha que ter uma data. Tinha que ter uma data. Alguns professores muito antigos gostavam de rigorosidade. Então, do ponto de vista deles, 22 de abril é o dia que Pedro Álvares Cabral põe os pés nas terras brasileiras, portanto, eles não contam do avistamento, mas contam da hora que os caras aportaram no Brasil. Quem chegou primeiro no Brasil? Os índios, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, enfim. É verdade mesmo que foram os portugueses que chegaram primeiro aqui? Provavelmente, não. Os índios estão aqui há, no mínimo, 18 mil anos. Isso tem comprovação. Existe uma professora, a Niege Guidon, uma grande antropóloga, cuja tese dela é que os índios chegaram ao Brasil há mais de 30 mil anos. Significa que os índios também não eram dessa terra? Não. Vieram de fora? Vieram de fora. Quer dizer, então os grandes descobridores foram eles? Foram eles. E veja você a coisa como é importante. Se ela provar isto, se isso ficar provado, o que significa? Significa que a primeira civilização humana, ou seja, quando a gente deixa de ser apenas um animal biológico e se transforma num ser humano, que é uma grandiosa passagem, perfeito? Nós poderíamos dizer que foi no Brasil, porque há uma discussão. Onde foi a primeira região do mundo onde se conhece o ser humano do jeito que ele é? Então tem gente que fala que foi no Egito, tem gente que fala que foi na Mesopotâmia, agora mais recentemente na China. E se essa mulher estiver certa, veja como o brasileiro poderá ser extremamente orgulhoso. A primeira civilização humana foi criada no Brasil, porque esses viajantes que aqui chegaram montaram uma civilização. Então, nós somos um dos povos mais importantes da Terra, se isso um dia for comprovado. 22 de abril, Pedro Álvares Cabral pisou nas terras brasileiras. Daí para frente, como foi a história? Se você me permite voltar um pouquinho, então os índios chegam, por volta de 18 mil. Depois você tem outros grupos que vêm ao Brasil, que nós estamos tentando provar. Os fenícios em 1500 a.C., os chineses em 200 a.C., parece que estiveram no Brasil. Os árabes estiveram aqui no ano 800, então estiveram, mas não construíram civilização. Não, só estiveram. Só estiveram. Os árabes já chamavam isso aqui de Brasil, o que desmente a história de que o Brasil chama-se Brasil por causa da árvore pau-brasil, porque os árabes já chamavam de pau-brasil, já chamavam de Brasil. E para os árabes, Brasil significa o quê? A palavra Brasil nem é árabe, ela seria judaica e significaria ferro. 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 Então, você tem vários povos que estiveram aqui.
Em Portugal, você tem um mapa da América, da costa da América, que é de 1310. Se a gente lembrar que o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil entre portugueses, né, e espanhóis, de quando é o tratado? De 1494. Como é que você divide em 1494 alguma coisa que você não conhece? É óbvio que você conhece. É óbvio que eles já estiveram aqui. Isso significa que esse mapa de 1310, alguém já passou por aqui e fez esse mapa. Muita gente passou por aqui e fez aí, o tal do mapa. Em 1494, a se divisão, fez uma divisão. Se fez uma em meridianos. Divisão, como o senhor tem razão. Só se divide alguma coisa que você conhece. Como vai dividir alguma coisa que você não tem noção não sabe o que é, não sabe onde fica. De espaço, né? Então, muito provavelmente, o que acontecia? Como deve acontecer hoje. Os Estados Unidos, os europeus, os russos, devem saber muita coisa sobre o espaço que eles não nos contam, que são segredos, digamos assim, industriais, segredos importantíssimos, estratégicos. Os portugueses, os espanhóis, faziam muitas viagens secretas. Por quê? Porque a Europa estava em crise e eles tinham desespero por encontrar riquezas fora da Europa. E vão usar mapas antigos, como dizem que Cristóvão Colombo vem para a América já com um mapa de Alfraganos, que era um árabe, né? E que tinha lá uma metragem em milhas, só que ele não sabia que milha para o árabe tem uma quantidade de quilômetros e para ele outra, para os espanhóis outra. Né? Daí a confusão dele chegar num determinado momento e falar: chegamos à costa das Índias e o pessoal olha e só vê água. Por quê? Porque ele tinha pego uma metragem menor do que aquele que ele realmente usava. Né? Então, muitas dessas viagens são secretas, muitas dessas viagens não foram registradas. A que tem um registro, digamos assim, que tem uma caixa preta, tem um diário de bordo, é do português Duarte Pacheco Pereira, que esteve no Brasil em 1498, 2 anos antes do Cabral. Então, 2 anos antes do Cabral, isso já tem comprovação. Já foi até tema de escola de samba no Rio de Janeiro. Mas só foi Duarte Pacheco Pereira esteve aqui. Mas essa data escolhida, 22 de abril, e Pedro Álvares Cabral, porque foi proclamado pelos portugueses o descobrimento só quando Pedro Álvares Cabral colocou o pé no Brasil, é isso? Isso. Por quê? Porque primeiro veio, estudou, fez mapa, dividiu, enfim. Por quê? Quando o Cristóvão Colombo chega em Cuba, 1492, o que os espanhóis gritam? Aquilo lá é meu. Como os portugueses já conheciam e não tinham dito para ninguém, os espanhóis falaram: bom, se ninguém... É uma questão de patente. Se ninguém tem feito antes, aquilo lá tudo é meu. Os portugueses foram obrigados a gritar: não, aquilo lá é meu. Eu já conheço aquilo. Daí a divisão e aí a necessidade de fazer o quê? Chamar o Pedro Álvares Cabral e dizer o seguinte: o senhor vai para as Índias, mas no caminho descobre oficialmente o Brasil para provar para o mundo que aquilo é meu. Senão eles poderiam perder aquilo para a Espanha. Então, não há um acaso, como a gente ouviu na escola, Portugal, por acaso descobriu o Brasil. Né? Por acaso, coisa nenhuma. O Pedro Álvares Cabral veio com a missão de descobrir o Brasil para eles colocarem na mídia, oficialmente, colocar na mídia, para fazer uma brincadeira, para avisar no STZ, e aí, né, no canal, e aí todo mundo saber que aquilo lá pertence a Portugal e não ter mais briga com a Espanha. Significa então, que o Pedro Álvares Cabral, quando divulgou oficialmente para o mundo que havia encontrado terras, isso, e que na verdade já tinham sido encontradas bem antes, mas só faltava oficializá-las. Oficializá-la, porque agora não dava mais para esconder a criança. E daí para frente se proclamou, né, o descobrimento do Brasil. Sim, e o que não foi aceito. Por quê? Porque os ingleses vão invadir, tentando invadir a região amazônica. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro, depois invadiram o Maranhão. São Luís do Maranhão foi montado por franceses, porque o pessoal falou o seguinte: não interessa quem descobriu.
a terra de quem colonizá-las. E aí, o que vai acontecer? Os outros povos vêm para cá. Você tem a invasão holandesa do Nordeste. Ninguém está aceitando a divisão feita por portugueses e espanhóis. Então é uma questão extremamente perigosa, né? E aí é uma inteligência bastante grande dos portugueses, depois do próprio governo brasileiro, que foi o quê? De colonizar as regiões, fixar pessoas. Para isso o ouro foi extremamente importante, né? O ouro vai fixar as pessoas atrás de riqueza. E o alargamento do território nacional. E até se vendeu essa ideia que tinha muito ouro e as pessoas, como estavam na Europa em crise, vinham para buscar uma melhora de vida, perfeitamente, como já foi feito em outras regiões desse mundo, né? Então você vê, o Brasil vai deixar de ter 3 milhões de quilômetros quadrados, Tratado de Tordesilhas, e graças aos nossos bandeirantes, e graças à ocupação do território, nós vamos ser esse gigante de 8 milhões de quilômetros quadrados, não é? Que é uma coisa importantíssima na economia mundial, sem contar que nós temos o quê? A maior quantidade de água, né? E isso é importante para a economia do mundo e a questão da Amazônia enquanto biodiversidade. Foi uma tarefa de herói colonizar todas essas terras. O Brasil descoberto, o Brasil na sua evolução natural da humanidade, da industrialização, da agricultura. Hoje o Brasil tem motivo para comemorar toda essa história, todo esse progresso, essa mudança? Então, aí nós vamos fazer o seguinte, eu acho que sim, mas tudo depende da ferramenta que você usar. Se você quiser ser pessimista, diríamos, a corrupção federal é muito grande. A quantidade de gente que ainda passa fome são 29 milhões de pessoas. O mau estado da saúde pública, né, é bastante deplorável. Então nós podemos construir, não valeu a pena. A minha maneira de ver, a minha lanterninha, me aponta para um outro lado. Valeu muitíssimo a pena. Por quê? Porque hoje você está entre as 8 melhores economias do mundo. Você tem um combate à miséria que é ativo e importante para o mundo inteiro. Você tem o abaixamento da inflação, que é uma vitória. Se a gente lembrar que a inflação no Brasil chegou a 3.000% ao ano, quem conseguia viver, progredir, construir impérios como o senhor Eike Batista está construindo agora, graças a uma economia que vem sendo arrumada há mais de 20 anos. Né? Então, há mais de 20 anos, digamos assim, para ser simplório, a dupla Fernandino-Luliana vem consertando a economia do Brasil. Fernando Henrique, Lula, Dilma, não é? Numa sequência, né? Numa sequência, baixando a inflação, ou tentando baixá-la, fazendo o país crescer, tirando gente da miséria e enfrentando os nossos problemas. Então eu acho que há uma vitória não só desses grandes governantes, mas é uma vitória do próprio povo brasileiro, que foi heróico. Você sobreviver, não morrer de fome, numa inflação de 3.000% ao ano, cada brasileiro é um herói. Professor, muito obrigado mais uma vez pela visita, falando do descobrimento do Brasil, falando dessa data que dá para se discutir, né, o dia do descobrimento, mas fato que o Brasil foi descoberto, o Brasil foi colonizado, o Brasil desenvolveu, cresceu, está crescendo, e nós temos hoje uma data a ser comemorada. Foi determinado 22 de abril, por isso o descobrimento do país. Muito obrigado pela sua visita no nosso programa, foi um prazer mais uma vez. Eu agradeço a paciência sua, da STZ e de quem está nos assistindo, que eu sei que são muitas pessoas. Conversamos com o professor Egídio Neves Neto, o professor de filosofia, professor de história, professor universitário. Ele é professor da Escola Quarupi, aqui em Sertãozinho. Falando sobre história, falando sobre o descobrimento do Brasil, aqui no Papo de Redação pela STZ.